De volta com você, continuando o assunto direção defensiva. Bora ver? Outros tipos de acidentes, agora envolvendo motocicletas. Em relação às motocicletas, aumente a distância de segmento. Tem motociclista perto? Anda longe, porque eles são ligeiros, freiam rápido, manobram rápido. Numa dessa, pode que uma motocicleta está fora do seu campo de visão e você se envolver ali no acidente. Não dispute espaço com motociclistas, tá, gente? Dê passagem. Olhe com muita atenção antes de mudar de faixa. Esse é um dos principais problemas aí envolvendo acidentes de automóveis com motocicletas. Os motociclistas, eles vêm, né, têm o hábito de andar aqui nos corredores, e só lembrando que isso não é expressamente proibido por lei, até existe a infração de trânsito, que é o deixar de manter distância lateral. Mas isso aí vai depender da avaliação do agente que está fiscalizando. Numa situação igual essa que a gente visualiza aqui pelo retrovisor, está tranquilo, o corredor aqui está largo, dá para passar tranquilo. Então não chega a ser infração de trânsito não, isso não é proibido. Está com o trânsito parado ou lento, os motociclistas podem passar aqui nos corredores. E você, motorista, na hora de mudar de faixa, esteja muito atento, porque tem alguns pontos aqui, mais na lateral do carro, que o retrovisor não mostra, tá? Cuidado ao abrir a porta. Claro, isso aqui é outra cena muito comum no trânsito, é o motorista abrindo a porta. Muitas vezes os passageiros, né, abrem a porta sem olhar. Então você que é motorista, já oriente antes os passageiros. Vou parar, mas cuidado aí, tá? Espera eu falar para você abrir a porta. Não abre ainda não. Não confie somente nos retrovisores. Movimente a cabeça. Nós já falamos disso outras vezes, mas vale reforçar. Os retrovisores, eles dão um campo de visão limitado. Ele não dá um campo de visão total. E com isso você precisa movimentar a cabeça, olhar para os lados, mexer-se, né, com a cabeça ali, para poder ampliar esse campo de visão e reduzir ao máximo os pontos cegos, que é onde os retrovisores não te mostram, ou então atrás das colunas dos veículos, né, as colunas que sustentam o teto. Colisão com trem. Essa aqui é braba, hein? Antes de transpor ou antes de atravessar uma passagem de nível, vocês que já estão estudando aqui com a gente sabem que se trata de uma linha férrea. Antes de fazer isso, antes de transpor a passagem, faça isso aqui, ó. Pare, olhe e escute. Depois, você tiver certeza que não vem ninguém, aí você prossiga. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Claro, né, gente? Se tem aqui aquele semáforozinho vermelho e o vermelho está aceso, nesse caso aqui não tem o amarelo não, tá? É só vermelho e verde mesmo. Você não vai passar com o sinal fechado, né? Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Essa dica é muito importante, talvez a mais importante de todas elas. Vou dizer por quê. Isso aqui vale também para quando você estiver fazendo um trevo, tá? Parou ali no trevo, aí está esperando a carreta passar, passou um caminhão, passou outro. Na hora que você for entrar atravessando a pista, não mude a marcha dentro da pista, não. E o mesmo vale aqui para a passagem de nível. Não mude a marcha sobre a passagem de nível, não. Vou explicar por quê. Você está ali de primeira, se arrancou com o carro, que você vai jogar uma segunda, se você der bobeira e em vez da segunda cair uma quarta, o que acontece? O carro apaga o motor. Ele morre, né? Popularmente, a gente chama de carro morreu. E quando um carro morre, apaga o motor nessas circunstâncias, costuma dar excesso de combustível, ou seja, no popular, a gente chama de afogou, o veículo afogou. Um veículo afogado, você vira a chave e ele não pega, ele fica aquela coisa e não vai. Você tem que esperar ali uns 30 segundos, às vezes 1 minuto, sem forçar ali acelerador, nada, para ele tirar aquele excesso de combustível e então o motor funcionar. Pensa se isso acontece com você dentro da pista, na hora de fazer um trevo. Pensa se isso acontece com você em cima de uma linha férrea, na hora que você está transpondo a passagem de nível. Então não é recomendável que você mude a marcha enquanto transpõe a passagem de nível ou enquanto atravessa uma pista. Se ligou nessa dica? Veículos de grande porte. O que a gente pode fazer para evitar envolver em acidente com esses veículos, hein? Mantenha-se no campo de visão do motorista. Você precisa estar no campo de visão desse motorista aqui, ó, desse caminhãozinho. E como é que você se mantém no campo de visão dele? É de uma maneira que ele consiga te ver.
Quando eu estou atrás de um caminhão, atrás de um ônibus, eu procuro sempre me posicionar mais do lado esquerdo, pegando um pouquinho ele da esquerda, que eu vejo o retrovisor dele lá e ele está me vendo aqui. Agora, se eu fico exatamente atrás dele, isso é um problema. Principalmente se eu estou num veículo menor, numa motocicleta. Isso aconteceu comigo quando eu estava aprendendo a andar de moto, já bem novinho ainda. Tinha tirado carteira, estava ali com 18 anos e pouquinho. Um caminhão chegou numa esquina, assim, chegando no cruzamento, ele parou. Eu parei atrás dele certinho. Eu imaginei que ele tinha parado para olhar o trânsito, mas não, é porque ele queria voltar manobrando. E eu atrás dele, ele não me viu. Ele voltou manobrando, moto não está em marcha ré, eu muito perto, não tinha como sair para um lado nem para o outro. Eu joguei a moto no chão e saí gritando, para. Ainda bem que ele ouviu e parou a tempo. Eu tomei aquela ensaboada, né? Porque eu estava escondido atrás do caminhão. E ele falou assim, meu filho, presta atenção. Jamais pare fora do campo de visão de um motorista de veículo de grande porte. Procure ficar sempre de um lado ou do outro. Se você vê o meu retrovisor, eu te vejo. Guardou a dica? Nunca mais eu esqueci. Claro que ele também estava errado, que não podia voltar fazendo marcha ré, sem manobrista, sem nada. Mas não interessa. Se ele passa em cima da minha moto ou em cima de mim, eu ia morrer certo. Não vale a pena, né? Então procure ficar sempre no campo de visão do motorista. Respeite as distâncias de segurança. Vocês já sabem, tem que ter distância lateral, distância de segmento. Tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para fazer uma possível ultrapassagem. Tem que ter paciência. Um dos principais motivos de acidentes de trânsito é aquele motorista que encostou atrás de um caminhão e já fica aflito, afoito para passar. Ele não consegue esperar uma oportunidade boa, segura. Muitas das vezes ele fica afobado para ultrapassar, pensando que os outros atrás dele estão criticando ele. Olha lá, a oportunidade o cara perdeu. Não esquenta com os outros, não. Esquenta com você. É você que tem que fazer a análise da situação. E enquanto não tiver plena convicção de que você consegue fazer essa manobra com total segurança, não vai. Fica aqui atrás. Quem estiver com pressa, quem entra cortando você, caminhão e outros, tá? Abalroamento. Esse abalroamento, que não é um termo muito comum, né? É o popular esbarrão. Esbarrão. Deu uma esbarrada, aquela relada, né? Lateral ali. Respeite distância lateral de segurança de 1,5 metro. Isso aqui é uma distância sugerida. Ela não é imposta por lei, a não ser quando estiver se referindo a uma bicicleta. Para passar por bicicleta, existe na lei 1,5 metro de distância lateral. Senão é infração média, tá? Execute conversões dentro da sua mão direcional. O que é conversões? Conversão é virar, mudar de direção, virar. Vai virar para a direita, chega para a direita, faz a manobra no cantinho. Vai virar para a esquerda, chega para a esquerda, faz a manobra dentro da sua mão de direção. Ou seja, não faça conversão pegando o bico da contramão, a não ser que você esteja num veículo de grande porte. Claro que um caminhão, uma carreta, quase toda conversão ele vai precisar de comer um pouco de contramão ali. Quando eu falo comer, no sentido popular mesmo, tá? E isso é válido, ele pode fazer isso, desde que ele entenda, né, desde que o motorista desse veículo de grande porte entenda que aquela faixa de trânsito que ele vai tomar é do outro veículo. Tem muito motorista de carreta de caminhão que briga com o motorista do automóvel. Você está vendo que eu vou virar, está entrando, hein? Mas peraí, você, motorista da carreta, vai usar a faixa que não é sua? É a faixa dele? Então é você que tem que esperar, pô. Não é ele não, hein? Tá? Vamos ter essa consciência aí. Redobre a atenção ao se aproximar de cruzamentos. Já falamos aí de cruzamentos em outras oportunidades, né? Reduzir a velocidade sempre, parar nem sempre, tá? Cuidado com o Detran fazendo pegadinha para você. Todo cruzamento tem que parar? Não, não é todo não. Mas todo cruzamento tem que passar em velocidade moderada, com atenção, olhando para os dois lados. Primeiro para a esquerda, depois para a direita. Olhando o que eu falo. Pezinho preparado ali no freio. Qualquer coisa você já pisa no freio. E pronto. Agora nós vamos falar aqui de uma situação bem legal. Eu gosto sempre de falar disso porque isso aqui nos remete à situação prática de trânsito que quase motorista nenhum se atenta para isso. Mas a partir do momento que ele passa a ter esse conhecimento, ele evita de se envolver em situações de risco, situações de acidentes ali. Bora ver?
Isso aqui fala do tempo de percepção, reação, tempo de frenagem e tempo de parada. E são 3 tempos, tá, gente? Ó, isso aqui é um tempo, ó, percepção, reação. Isso aqui é outro tempo, frenagem. E quando a gente soma tudo, a gente tem um tempo de parada. Percepção, reação mais frenagem é igual parada. Vou explicar a dinâmica do negócio aqui para você. Você entendendo, anote o que for possível, porque isso pergunta em prova mesmo. E a prova, ela faz menção a esses tempos aqui, tá? Olha, isso aqui é um automóvel bom, um automóvel popular. Eu coloquei aqui um automóvel no modelo parecido com esportivo, mas vamos entender que é um automóvel normal, tá? Vou botar aí um carro popular. Mas é um carro novo, um carro bom, pneus bons, freios bons, o carro está tudo certinho, tudo ok. Ele está transitando numa via asfaltada, onde a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Então vamos considerar que ele está a 80 km por hora, que é o limite da velocidade. A pista está seca, tempo bom, todas as condições são favoráveis. Não existe aqui, nessa situação, adversidade que venha prejudicar a dirigibilidade dele. Beleza? Estamos entendidos até agora? Então vamos imaginar o seguinte. Aqui na frente, ó, vou desenhar aqui um pedestre. Imagina que isso aqui é uma pessoa que está no meio da pista de rolamento. Ela está no meio, ela caiu deitada lá e não tem como você desviar dela. Você tem que parar esse veículo. Nesse momento aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, que é o ponto onde começa a percepção. Percepção. Nesse momento aconteceu a percepção. O que é percepção? É percebeu. Nesse ponto você viu esse pedestre aqui. E imediatamente o que você fez? Reagiu. Então você reage. Qual que é a reação? É tirar o pé do acelerador e levar no freio. Esse tempo de tirar o pé do acelerador e levar no freio é exatamente o tempo que vem até esse ponto aqui, onde está esse risquinho vermelho aqui, ó, até esse ponto. Nesse momento você viu, tirou o pé do acelerador e levou no freio. Quando você aciona o freio, está exatamente nesse ponto aqui, ó, nesse risquinho. Nesse risquinho você pisa no freio, ó, nesse momento aqui, ó, pisa no freio. Olha que interessante, aqui você viu o perigo. Nesse ponto aqui. Aqui você viu o perigo. E você só conseguiu pisar no freio quando chegou aqui, ó. Olha só. Então daqui até aqui foi só para você tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Um ser humano normal, descansado, que não ingeriu bebida alcoólica, não tem problema nenhum, tá tudo ok com ele. Ele vai demorar esse tempo aqui, ó, de ver e pisar no freio, que é chamado de tempo de reação, tá? Tempo de reação, esse tempo aqui. Um ser humano normal, ele vai demorar menos de 1 segundo, ou seja, estudos comprovam que, em média, ele vai gastar 3/4 de segundo para poder adotar essa reação. E não é nem segundos, é segundo, porque não deu mais de 1 segundo. Isso aqui é 3/4 de segundo. Menos de 1 segundo. Você sabe o que é 1 segundo, né? Conta aí até 1. 1. Pois é menos do que isso que ele vai gastar. Quase 1 segundo. Só que a 80 km por hora, se você é bom de conta aí, estudou bem física lá na escola, você vai chegar à conclusão de que esse veículo vai percorrer quase 17 metros. É mais ou menos 17 metros. 16 metros e quase 17. Eu botei 17 que é para facilitar a nossa compreensão. Olha só, hein? Do momento que você viu o perigo, que é o tempo aqui da percepção. Ó, percebeu, viu, né? É a mesma coisa. Viu o perigo. Aí você reagiu. Quando é que você vai reagir? É aqui, ó. Ó, pisar no freio. Nesse risco aqui, ó. Daqui até aqui, o carro percorreu 17 metros. 17 metros. É chão, hein? Conseguiu imaginar aí 17 metros? Imagina você dando aí cerca de 17 passos bem largos. 17 metros é o dobro, mais do que o dobro
do que da largura de uma rua que só tem mão e contramão. Seriam 2 ruas, né, de largura. Olha só, hein? Muita coisa, né? E o carro parou? No momento que você pisou no freio aqui, o carro parou? Não. Nesse momento você pisa no freio e ele começa a perder velocidade. Aí entra o tempo de frenagem, que é esse aqui, ó. Esse aqui. O tempo de frenagem ele inicia no momento que você pisa no freio até a parada total. Parada total. Que é exatamente nesse risco vermelho aqui, ó. Então, nesse ponto, você vai fazer a parada total do veículo, a imobilização total. Do instante que você aciona o freio até a imobilização total, esse carro demora, em média, 2 segundos. 2 segundos para parar totalmente. É rápido, não é? Pensa aí, você estava a 80 por hora, aí você pisou no freio, você conta 1, 2, pronto, o carro já parou aí. Muito rápido. Só que a 80 por hora, esse veículo terá percorrido mais ou menos 30 metros. Eu digo mais ou menos porque isso aqui tem variáveis. Depende do tipo de pneu, do tipo de pista, da frenagem que você fez, se for uma frenagem bem feita. Depende de uma série de fatores. Estudos demonstram que, em média, esse veículo vai gastar mais ou menos uns 30 metros do momento que você aciona o freio até a imobilização total. Em 2 segundos. É muito rápido. 2 segundos. 1, 2, mas já percorreram em 30 metros. Veja bem, é tudo muito rápido. Menos de 1 segundo para reagir. 2 segundos para o veículo parar totalmente. Mas isso dá quase 3 segundos. Tudo muito rápido. 1, 2, 3. Pronto, o carro está parado. Isso aí foi suficiente para o seu carro percorrer 17 metros mais 30 metros. Ele percorreu aproximadamente 47 metros. Gente, vocês têm noção do que é 47 metros? Vou explicar para você o que é que acontece. Imagina que você está dirigindo dentro de uma curva. Imagina essas curvas que tem perto da cidade onde você mora aí. Curva para a direita, curva para a esquerda. Imaginou? Imagina, você está dirigindo, curva para a direita, curva para a esquerda. Imagina você fazendo a curva. Dentro dessas curvas que você tem aí nas estradas, nas rodovias aí da sua cidade, você consegue ter uma visão, um alcance de visão de 50 metros à frente? Provavelmente não. Dentro da curva, o máximo que a gente consegue ver é uns 20 metros ali na frente. Uns 20 metros, né? Significa, meu amigo, que se você entrar numa curva a 80 km por hora e de repente aparecer alguma coisa na sua frente, é 100% de certeza que você vai colidir com isso que está na sua frente. Se for um pedestre, você vai atropelar ele. Se for um ciclista, você vai passar por cima dele. Se for um tronco de uma árvore caída, você vai colidir com esse tronco de árvore. Se for um caminhão que vem na contramão, você vai bater nele. Porque não dá tempo de parar. O máximo, se você tem um campo de visão aqui, um alcance de visão de 20 metros dentro da curva, isso é quase que o tempo que você precisa só para reagir, só para tirar o pé do acelerador e levar no freio. Na hora que você botar o pé no freio, já bateu. Puf, imediatamente. Entendeu como é que é a dinâmica da física relacionada a dirigir? Ela não perdoa. Os carros hoje em dia te possibilitam entrar numa curva a 80 por hora com segurança subjetiva. A gente sente que o carro está no domínio da gente ali. Tipo assim, você percebe que você não vai perder a direção do carro. Ele não vai sair da curva. Não é uma velocidade exagerada, 80 por hora numa curva. Mas parar você não consegue. É isso que o motorista precisa entender. Essa dinâmica da física aqui, que ele precisa entender para poder evitar aí de se envolver em acidentes, morrer e matar a gente. Então eu quero apagar essa baboseira toda aqui. E você vai revisar isso aqui comigo agora, prestando muita atenção, porque isso vai cair na sua prova e você não pode errar. Lá na prova não vai cair desenhadinho isso não, meu querido. Vai cair escrito. Vai estar assim. Do momento que você vê o perigo até acionar o freio, chama-se tempo de reação, tempo de frenagem, tempo total de parada. Se vocês colocarem tempo total de parada, vai até ajudar, né? Porque você já sabe que total é a soma de tudo. Mas eles não fazem isso. Eles colocam que é tempo de parada. E aí? Então você precisa saber. No momento que eu vi o perigo
até eu acionar o freio chama-se tempo de reação. Tá aqui, ó. Nesse ponto aqui eu vi, nesse ponto aqui eu acionei o freio. Como é que chama esse tempo aqui? Tempo de reação. Esse tempo aqui chama-se tempo de reação. Ah, meu professor falou que é tempo de percepção. Percepção é aqui, é nesse ponto. Percepção, que é o momento que você viu o perigo. Percebeu. Agora, no momento que você viu até acionar o freio, chama-se tempo de reação, que é esse trecho todo aqui, ó, vem daqui até aqui. Tempo de reação. Acionou o freio, começa o tempo de frenagem. Olha aqui, ó, tempo de frenagem. No instante que você aciona o freio até a imobilização total do veículo, chama-se tempo de frenagem. E a pergunta ainda pode ser outra. Do momento que você vê o perigo até a imobilização do veículo, chama-se tempo de parada. Porque aí juntou reação mais a frenagem. É isso que eu quero que você entenda. Se ficou complicado, volte o vídeo e assista mais vezes, porque você precisa entender isso. Do momento que viu até acionar o freio, tempo de reação. Acionou o freio até o veículo parar, tempo de frenagem. E quando você pega ali, do momento que você viu até a imobilização total, aí chama-se tempo de parada, que é o tempo total de parada. Bora para frente, não podemos ficar agarrados nisso também, né? Frenagem de emergência. O que é uma frenagem de emergência? É aquela frenagem onde você precisa frear mais forte. Não foi uma parada programada, não foi uma frenagem programada. Apareceu alguma coisa na frente, você precisa de frear rápido. Na frenagem de emergência, a primeira coisa que você precisa fazer, bloquear o corpo firmando o pé esquerdo. Lembra que eu falei dos pedais ali? Acelerador, freio e embreagem? Então, o pedal da embreagem, você não pode ficar com o pé nele ali não. Mesmo que você não pise no pedal, mas seu pé não pode ficar ali flutuando não. Seu pé esquerdo tem que ficar lá no assoalho do veículo, que é para você firmar o pé lá e prender o corpo no banco. Para você ter firmeza, não ficar sendo jogado para um lado e para o outro nas curvas. Inclusive, na hora da frenagem, você ter liberdade para tirar o seu pé direito do acelerador e levar no freio, porque o seu corpo está firme, está bem travado ali entre o assoalho do carro e o banco. A segunda coisa, mantenha o veículo em linha reta. Virar o volante na hora de uma frenagem de emergência é uma má ideia. Principalmente se o carro não tiver ABS. As rodas tendem a travar e rodas travadas o carro não obedece à direção. Então ele vai rodopiar ou seguir em linha reta até bater em alguma coisa. Freie fortemente. A força sobre o sistema de freios não deve ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Isso aqui é um princípio básico, um conceito básico da física. O carro só para porque os pneus têm aderência com a pista. Se os pneus começam a deslizar, esse carro vai demorar mais tempo para parar. E por que ele desliza? Porque você pisa no freio com tanta força que a força do atrito no freio é maior do que a força do atrito do pneu com o chão. Ok? E é isso que aqui está dizendo. Ó. A força sobre o sistema de freios, quer dizer, quando você pisa no freio, não pode ser maior, não pode ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Tem que ser ligeiro. O correto é ligeiramente inferior. O correto é que a força sobre o sistema de freio seja ligeiramente inferior ao atrito do pneu com o pavimento. Aí sim, ligeiramente quer dizer um pouquinho menor. Porque se é muito menor, você não tira a melhor performance possível também do sistema de freio. Tá? Se as rodas travarem, aí explica aqui, ó, alivie o pé. Alivie o pé. Se o carro não tem ABS, as rodas vão travar. Se travar, alivie o pé do pedal de freio. Porque elas estão travando por quê? Porque você pisou com força demais e a força sobre o sistema de freio está maior do que o atrito do pneu com o chão. Não pode. Então, alivie o pé. E, por fim, só acione a embreagem ao final da parada. Quando você pisa na embreagem logo no início da parada ou da frenagem, você tira a capacidade de freio motor do veículo. Quem já dirige sabe bem disso.
o motor do carro ajuda na diminuição da velocidade, e ajuda muito. Só que quando você pisa na embreagem, você corta o motor. Aí o carro fica totalmente livre, solto. Você perde essa ajuda do motor. Então só pise na embreagem ao final da parada. Um pouquinho antes do carro imobilizar totalmente. Porque se você esperar ele imobilizar totalmente, aí ele apaga o motor também. Não que seja um problema, né? Porque numa frenagem de emergência, esse seria o menor dos problemas. Mas para ficar uma frenagem ok, perfeita, sem problema, pise na embreagem um pouquinho antes do carro imobilizar totalmente. Passando em alagamentos. Engrene a primeira marcha, presta atenção nessa dica, hein? Vai passar no alagamento? É primeira marcha. Professor, mas eu tenho que passar rápido. Não necessariamente. Você tem que passar com a marcha forte e acelerando tudo que puder aqui, ó, acelerando bastante. Que é para quê? Que é para o motor gerar bastante compressão e jogar ar para fora ali pelo escapamento. Porque enquanto o escapamento estiver soprando, a água não entra. Agora você afrouxou o pé, a água entra, aí complica. Então é a primeira marcha e acelera aí embaixo, no talo, pisa fundo, deixa ele gritar. Ele vai gritar, o carro vai gritar, não tem problema, é bom que está jogando compressão para fora. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. Você vai entrar de primeiro, vai ser de primeira lá do lado de lá. Não passe por alagamentos cujo volume da água esteja acima da metade da roda do veículo. Acho que vocês sabem o que é metade da roda. Vamos desenhar uma roda aqui. Aqui, ó. Aí tem aqui a roda. Isso aqui é uma roda de liga leve, ó. Aro bonito. Se a água está acima da metade da roda, ó, estuda aqui a água, ó o meio da roda aqui, ó. A água está acima da metade da roda? Não vai não, tá? Só passe se a água estiver abaixo da metade da roda. Ou até a metade da roda, tudo bem. Até no nível da metade da roda que está ok. Se estiver acima, não vai não. E como é que você vai saber se está na metade ou não? Observar outros veículos que estão passando, né? Outros veículos do porte do seu, claro, né? Porque às vezes seu veículo é muito baixinho também, aí é complicado. Passando por nuvens de fumaça. Quando você puder evitar entrar numa nuvem de fumaça, é bom. Viu que está pegando fogo lá, o negócio está enfumaçado na frente? Encosta antes, fora da pista, né, no acostamento, não pode não. Espera a situação melhorar. Agora, você vê que não, que dá para ir. O problema é que às vezes, quando a gente olha de fora, está uma coisa. Na hora que você entra, a fumaça começa a intensificar, fica mais forte, aí complica, né? Mas algumas dicas aqui. Evite passar quando a fumaça estiver muito densa, estiver muito forte, nem entra. Caso seja inevitável, acenda os faróis. Você só vai passar ali com os faróis acesos, tá? Feche os vidros e passe devagar. Agora presta atenção nisso aqui. Não pare dentro da nuvem de fumaça. Não freie bruscamente. Tem gente que quando ele entra, que está lá no meio, ele vê que o negócio está feio, aí ele faz isso aqui, ó. Ele para. Se você parar, os outros vão bater no seu carro, porque eles não vão te ver. Então, meu amigo, mesmo que você não esteja vendo nada, segue, vai andando. Devagarinho, mas vai andando. 10 por hora, no máximo 20, farol ligado, pisca-alerta ligado, mas vai andando. Entrou, embaçou lá dentro, não para lá dentro da nuvem de fumaça, não. Porque acontece aquele famoso engavetamento, que de vez em quando a gente vê acontecendo, a gente vê vídeos aí na internet, né? Mostrando aí o que acontece. Teve um nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos mesmo, tudo a gente fala que é nos Estados Unidos, né? Nem sei se é nos Estados Unidos, não. Teve um que eu vi um tempo atrás aí na internet, foi em cima de um viaduto. Parece que estava pegando muito fogo lá debaixo, na mata debaixo do viaduto, e a fumaça subiu, baçou tudo, alguém parou lá na frente, em cima do viaduto, cara. E o trânsito muito intenso, que as carretas grandonas, eu falo que é Estados Unidos, porque as carretas, parece que as carretas americanas mesmo, essa coisa bacana. Vinha correndo, só via as carretas prensando aquele monte de carro, é loucura. Os carreteiros doidos também, né? Tá vendo que o troço está todo enfumaçado, nem diminui a velocidade, diminui. Entra levando todo mundo. Motociclistas, fatores de risco. Olha, agora está falando para o motociclista. Aí surge aquela dúvida, professor, mas eu estou tirando carteira só para carro. Eu preciso estudar isso? Sim, sim. Quando você passa pela legislação, pelo curso teórico aqui, você já aprende conceitos que são aplicáveis a todos os tipos de condutores, até de veículos grandes. Vocês viram aqui em aulas passadas, a gente falou de motorista de coletivo, transporte escolar, carga indivisível, carga perigosa. Lembra? Falamos. Eu não vou dirigir isso, mas tem que conhecer os conceitos básicos, os fundamentos básicos, porque vai perguntar na sua prova. Até porque
Se você está tirando carteira de carro agora, se daqui 1 ano, 2, você resolver tirar de moto, você não vai precisar de passar pelo curso teórico de novo. Então a oportunidade de ensinar é agora que você está aqui. Então, motociclistas, fatores de risco. Mudança constante de faixa. O motociclista faz muito disso, né? Porque ele não tem paciência de ir ali atrás do trânsito direitinho, não. É o tempo todo. Ele muda para lá, muda para cá e fica procurando as brechas para chegar mais rápido. Se vocês olharem na imagem aqui, olha o motociclista. O que ele faz? Ao invés dele andar na faixa de trânsito, ele anda em cima da linha divisória. Faixa de trânsito, gente, são esses espaços entre uma linha e outra. Tá? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. A faixa de trânsito é esse espaço entre uma linha e outra. Ó. Esse espaço aqui que a gente chama de faixa de trânsito. Faixa. É muito comum você ver os motoristas chamando a linha divisória de faixa. Não é. Isso aqui não é uma faixa, isso aqui é uma linha, é uma sinalização. O nome dela é linha mesmo. A faixa é o espaço entre uma linha e outra. E a motocicleta não anda na faixa de trânsito, ela anda em cima da linha divisória. Vocês devem estar percebendo que aqui tem um pontilhadozinho aqui, tá vendo? Ó? Só que isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Isso aqui não existe no trânsito, não. Quem dera se existissem, né? Essas linhas seccionadas aqui para o motociclista poder andar no meio. Não existe isso, não. E o motociclista está aqui no meio, o tempo todo, muda para lá, muda para cá. Então, cuidado com essas mudanças constantes de faixas, tá, motociclista? Velocidade incompatível com a segurança. O motociclista normalmente anda mais rápido do que os carros. Eles deixam de observar ali as questões de fluidez, aglomeração de pessoas, distância em relação ao meio-fio. Tem que tomar cuidado com isso. Ultrapassagem pela direita. O motociclista é danado para ultrapassar pela direita. Não pode. Transitar em corredores de veículos. Com cuidado, pode. Não respeitar distâncias regulamentares de segurança. A distância lateral, então, a distância lateral é uma daqueles mais queimam aí, né? E perder-se no campo de visão dos demais condutores. Assim como o motorista do carro, do caminhão, do ônibus, da carreta, precisa estar de olho dos motociclistas ali para não passar em cima de um sem ver, o motociclista também precisa ter essa maldade. Procure ficar no campo de visão do motorista. Lembra do caso que eu contei quando eu fui aprendendo a andar de moto ainda? Eu tinha carteira de moto, mas era muito jovem, estava no primeiro ano de habilitação. Eu dei a bobeira de ficar atrás do caminhão, quase o caminhão passou em cima de mim. Por quê? Porque eu não tomei esse cuidado aqui. Ó. Eu não fiquei dentro do campo de visão do motorista. Então, motociclista, aplicando esses aqui, que são alguns dos cuidados possíveis, certamente você vai se colocar em menos situações de risco. Gente, agora presta atenção. Se você que está assistindo esse vídeo agora está tirando carteira de moto, por favor, a tendência é que quando você tiver com a sua habilitação no bolso, você comece a copiar moda. O que é copiar moda? Fazer o que todo mundo faz. Isso é natural do ser humano. Você passa a borracha nisso, tudo que você aprendeu aqui, começa a fazer o que todo mundo faz. Todo mundo faz assim, se eu não fizer, eu vou ser o mané da turma. O problema, deixa eu te contar um fato aqui, isso é fato. 70 ou 80%, não me lembro com certeza agora, eu acho que é 80%. 80% dos leitos de UTI são ocupados por vítimas de acidentes com motociclistas. Você chega num hospital, tem 10 leitos, 8 são pessoas que estavam em cima de moto. É perna quebrada, é clavícula quebrada, é o cara todo arrebentado. Será por quê? É porque o padrão que a gente vê no trânsito aí não está funcionando muito bem. Então, não vai copiar não, porque dá ruim no final. Eu te garanto, hein? E aqui nós vamos ver sobre tipos de retrovisores, mais especificamente falando sobre o espelho convexo e o espelho plano. Vamos ver como é que funciona isso, espelho convexo e espelho plano. Isso pergunta em prova, tá? Aumenta o campo de visão. O espelho convexo, ele aumenta, deixa eu mudar a cor da minha caneta, senão vai misturar com esse. Ele aumenta o campo de visão. Vamos ver se isso se confirma aqui nas ilustrações. Aqui nós temos o seguinte, tem um carro encostado, acho que vocês estão percebendo. Eu estou falando esse carro aqui, ó, quem está dentro desse carro. E esse motorista desse carro aqui, ele está olhando pelo retrovisor dele e está vendo um carro preto lá, ó. Ó, esse carro preto aqui, ó. Perceba que ele está conseguindo ver esse carro preto bem de pertinho, né? Quase que dá para ler a placa dele, ó. Isso aqui é um retrovisor plano.
Está aqui, ó, retrovisor plano. Alguém chegou do lado de fora do carro, pegou um espelho convexo e colocou em cima do retrovisor desse camarada. Ele está vendo a mesma imagem lá atrás. Olha o carro preto aqui, ó. Isso aqui é o carro preto, ó. Agora ele consegue ver o carro preto todo. Aqui ele estava vendo só uma parte do carro preto, né? Aqui ele está vendo o carro preto todo e mais um monte de carro que tem do lado aqui. Está vendo a via quase toda, né? O que o espelho convexo faz? Ele aumenta, amplia o campo de visão. Mas ele tem problemas, e a gente já vai descobrir qual que é o problema. Quer ver? Ó? Ele diminui o objeto refletido. Perceba que ele consegue ver o carro todo agora, mas olha o tamanho desse carro aqui e olha o tamanho desse aqui. Então o espelho convexo aumenta o campo de visão, mas diminui o objeto que está sendo refletido ali. E esse diminuir dá a falsa sensação de que esse objeto está longe, e não está, ele está perto. Olha pelo retrovisor de baixo para você ver, ó. Ele está perto. O espelho plano que aproxima, professor, né? Não, o espelho plano não altera a distância nem o tamanho da imagem. Ele reflete exatamente o que está ali sendo mostrado nele. O espelho convexo amplia, aumenta o campo de visão, porém diminui o objeto. Quer dizer, ele joga esse objeto para mais longe. Qual que é o problema disso? Às vezes você está numa motocicleta, você está com um espelho convexo, que é o que as motocicletas têm. Bom por um lado, porque você consegue ver de forma mais ampla. Mas ruim pelo outro, porque às vezes você olha pelo retrovisor e pensa assim, pô, que carro está longe, eu posso entrar mudando de faixa. E não estava tão longe. Aí você muda de faixa e entra na frente dele. Então toma cuidado com isso, tá? Ele aumenta o campo de visão. Ponto positivo, ok. Mas ele diminui o objeto, fazendo a gente pensar que o objeto está longe e não está. Ele está mais perto do que você imagina. Cuidado com isso. E aqui confirma isso, né? A imagem refletida mostra o objeto mais longe do que realmente está. Na verdade, ele não está tão longe assim. Ele está mais perto do que você imagina. Não substitua os retrovisores originais das suas motocicletas por outros fora do padrão de fábrica. Por quê? Exatamente por isso, gente. A ergonomia, vocês lembram bem dessa ciência, não lembram? A ergonomia estudou vários casos e descobriu que o espelho convexo é o melhor para os retrovisores das motocicletas. Hoje em dia, até automóveis costumam vir com espelhos convexos. Então, não substitua, não. Quando você vai tirar o retrovisor original, muitas vezes você coloca um retrovisor plano, diminui o seu campo de visão e prejudica totalmente a sua vida na hora que você estiver pilotando essa motocicleta ali, tá bom? Porque na escola a gente aprende sobre esses tipos de espelhos. Tem o espelho plano. O que o espelho plano faz? Ele reflete exatamente do jeito que a imagem está. Tem o espelho convexo, que é isso que a gente está vendo aqui, convexo. O espelho plano, vamos imaginar que isso aqui seja espelho. Ó, ele é plano, ele é retinho. O convexo, ele é tortinho assim, ó. Né? Você está olhando daqui, tá, gente? Ó, olhando daqui, ó. O convexo, ele é tortinho. E o côncavo, que seria o terceiro modelo, né? Côncavo. Esse aqui você nunca vai ver em veículo, porque ele diminui muito o campo de visão. Ele faz isso, ó, o espelho é assim, ó, então você olha ele por dentro, ele é muito fechadinho. Conhecidos então os tipos de espelho, já sabem que o convexo é o espelho mais adequado, porque aumenta o campo de visão, mas sabe também que ele diminui o objeto, e o que dá a sensação de que o objeto está longe, realmente não está, ele está mais perto. Colisão agora com obstáculos. Engraçado, essa figurinha aqui eu achei muito interessante. Olha. O burrinho, parece que aqui é um burrinho, né? Colocou o pé na frente para o motociclista cair. E lá do outro lado, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem um sapo, tem a cobra, cada um deu a nota. Ó, 10, 9,5, deve ser o tombo que o cara tomou, né? Muito engraçado. Olha lá, sendo inevitável o confronto com objetos, faça o seguinte. Mantenha a motocicleta em linha reta. Você virar o guidão vai facilitar ainda mais o seu tombo. Erga-se do assento e flexione as pernas e cotovelos. O que é erguer-se do assento? É tirar o bumbum do assento. Levanta, é como se você estivesse pilotando em pé. E não fica com as pernas esticadas, não. As pernas têm que ficar flexionadas. Pernas e braços, tá? Cotovelos também. Por quê? Para dar aquela amortecida, né? Na hora que passar pelo buraco ali, pelo obstáculo, dá aquela amortecida. Essas pernas flexionadas.
Não freie nem acelere. Nem frear, nem acelerar. Na verdade, a recomendação é debrear. Puxe a embreagem, porque assim o veículo fica livre, o peso fica bem distribuído entre a roda de trás e a da frente e o impacto é menor. Falando ainda de frenagem de motocicletas, uma coisa que poucos têm conhecimento é sobre isso aqui, ó, 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta concentra em seu eixo dianteiro. Professor, mas se eu frear com o freio dianteiro, ela vai empinar para frente e eu vou cair. Não é assim que funciona. 30% da capacidade de frenagem de uma moto está atrás, 70% na frente. Eu vi um teste, pilotos de moto fazendo teste, os caras freando com os dois freios na mesma proporção, depois freando só com o freio traseiro, depois freando só com o freio dianteiro. E depois freando mais forte no dianteiro e mais fraco no traseiro. Foi a melhor performance. Quando você imprime mais força no freio da frente e um pouco de força no freio de trás, é a melhor performance. É a maneira que você vai conseguir parar a moto no menor espaço e sem perder o controle dela. Se você pisar só no freio, então, e quando eu falo pisar no freio, que o pedal de freio da moto aciona o freio traseiro. Se você usar só o freio traseiro na moto, ela vai travar a roda, vai sair de lado e você vai cair. Isso já aconteceu comigo. Então não faça isso. Frear só com o da frente também não, porque aí você está usando 100% o freio da frente. Não é isso que é a recomendação que passa. Aqui diz que é 70% no freio dianteiro, mas tem que ter aqueles 30% no freio traseiro também, tá? E aqui, o camarada, tem aqui, né, uma estatística aqui de teste. Ó, pista seca, 50 por hora, ele usando o freio dianteiro mais o traseiro, naquela proporção, né, 70%. O dianteiro, 30%. O traseiro, ele conseguiu fazer a imobilização da moto em 18 metros. Se ele utilizar só o dianteiro, quer dizer, 100% no dianteiro e nada no traseiro, ele gastou 24 metros. Se ele usar só o traseiro, 100% no freio traseiro, ele gastou 35 metros. Viu aí? Isso aqui é dado estatístico, tá? Isso é dado de teste, aliás, não é nem de estatística, é de teste. Foi feito o teste, essas são as anotações, eu prometo que da próxima vez eu trago aqui a fonte, tá? Teste, retirado do lugar tal. Mas enfim, deu para entender que moto tem que usar os dois freios, tá? No carro, essa distribuição de freio ela já é feita automaticamente, que a própria mecânica do carro, a engenharia já foi projetada para isso. Agora, na moto não, na moto é você que tem que fazer ali o equilíbrio, mais força no freio da frente e um pouco de força no freio de trás. Vamos parar por aqui, continuamos na próxima aula aí sobre direção e defensiva.